Imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima pode ser visitada em paróquias de Salvador e Lauro de Freitas. O número de casos de leptospirose cresce na capital baiana. Medicamentos podem salvar vidas, mas o uso indevido põe em risco a saúde. Receita abre consulta a lote da malha fina. Após cancelamento dos voos da Avianca, passagens aéreas sobem mais de 100%. Motoristas de aplicativos fazem paralisação de 24 horas. Mais um caso de racismo em Salvador, dessa vez em uma farmácia dentro de um shopping. No esporte, Bahia comemora a semana sem jogos antes de encarar o Atlético Paranaense. E o Vitória tem aumento no número de sócios depois da chegada de Paulo Carneiro. É o TVE Notícias, que começa agora. Boa noite. No mês passado, o dançarino Cleidson Salustiano Francisco dos Santos, conhecido como Barata, morreu vítima de complicações da leptospirose. Quase 40% dos casos registrados em Salvador foram no outono, quando alguns bairros da capital são mais atingidos por alagamentos e também enchentes. A doença é causada por uma bactéria presente na urina de alguns animais que se mistura com a água da chuva e o lixo. Um animalzinho que é só aparecer para causar medo ou nojo em muita gente. Mas a preocupação em se manter distante dos ratos deve ser muito além disso. Onde tem acúmulo de lixo, os roedores aparecem. Para acabar o rato é acabar o lixo. Enquanto existir lixo, existe rato. Acabou o lixo, acabou o rato. Tassiana mora perto da Feira das Sete Portas. Há alguns meses, no fim do ano passado, um comerciante da região morreu depois de contrair leptospirose. Vai para casa para poder ver o que é isso aí que está com essa febre. Chegou no outro dia, eu soube que ele já estava morto. Foi negócio de rato. Esses feirantes, porque feira tem rato e quando chove tem água. Então você teve contato com essas águas contaminadas e teve qualquer tipo de febre, você tem que dizer ao médico que teve esse contato para facilitar a possibilidade do diagnóstico. Em alguns casos da doença, o paciente pode apresentar insuficiência hepática, hemorragias e comprometimento dos rins. Agora, no outono, os casos de leptospirose aumentam bastante na Bahia por conta das chuvas. Nas enchentes, a urina de rato se mistura à água e à lama, aumentando o risco de contágio. Unidade de saúde referência no combate a doenças contagiosas, o Instituto Couto Maia já recebeu este ano 10 pacientes com leptospirose e uma pessoa morreu. No início a gente faz antibiótico em dose baixa e trata a principal complicação, que é a insuficiência renal. De acordo com o Sistema de Vigilância Epidemiológica, em Salvador, 2 pessoas morreram vítimas da doença. Outra morte está sob investigação. Na capital foram registrados 30 casos até abril desse ano. A automedicação, muitas vezes vista como uma solução imediata para alguns sintomas, também pode trazer consequências mais graves, como reações alérgicas e até dependência. Quem nunca entrou na farmácia para comprar um remédio para aliviar uma dor de cabeça sem receita médica? Realmente eu fiz isso no momento que a facilidade também das farmácias aceita, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% da população brasileira costuma se automedicar. O uso excessivo de medicamentos pode causar outros problemas de saúde. Este médico explica que o consumo indiscriminado de remédios, além de sobrecarregar órgãos como fígado e rins, ainda causa dependência. As pessoas usam indiscriminadamente a medicação, usam de qualquer forma, né, sem nenhuma orientação e de preferência de uso abusivo. E é isso que acaba prejudicando. Enquanto mais da metade da população se automedica, tem gente que prefere ir na contramão desse comportamento e só toma remédio com prescrição médica. Com certeza, com receita mais fácil, né? Melhor, né? Para a nossa saúde. Sempre com orientação médica, que o médico já é um profissional que está credenciado, né, habilitado para orientar as pessoas. Então, nada sem a orientação, aconselhamento médico, né? Exatamente, Newton. O aumento de mais de 100% no valor das passagens está inviabilizando as viagens de avião pelo Brasil. A Avianca, em recuperação judicial, não consegue cumprir compromissos e faz crescer a ocupação de assentos nas outras companhias.
Um passeio que era para ser um momento de descanso se tornou um transtorno na vida de Marcos e a esposa. O aposentado que mora no Rio de Janeiro comprou as passagens para Ilhéus desde fevereiro, mas foi surpreendido com o cancelamento do voo da Avianca na hora do embarque. A Avianca me informou lá no aeroporto Santos Dumont, no Rio, que eu iria voar através de uma locação pela Gol, ia para São Paulo, de São Paulo que eu ia para Salvador. Mas o segundo trecho, que é Salvador e Ilhéus, eles não me deram informação nenhuma. A Avianca escolheu Salvador para fazer a conexão de rotas. Aqui era feita a troca de tripulação e da aeronave. Com a recuperação judicial, mais de 1.000 passageiros por dia estão sendo afetados. Para os proprietários das agências de viagem, a situação tende a piorar. Muitos voos foram agendados desde o ano passado e Salvador era um destino bastante procurado. As outras companhias aéreas, com a frequência que tem hoje para Salvador das outras companhias, não resolve o problema, porque além dos passageiros que já estão sendo acomodados pelas próprias vendas das outras companhias, sobra muito pouco lugar para reacomodar esses 1.000 passageiros diários que estão nessa situação da Avianca. A Avianca solicita que os passageiros cheguem no aeroporto com um mínimo de 12 horas de antecedência. Márcio se antecipou em dias, mas mesmo assim está sem previsão de ida para São Paulo e muito menos de volta. Vou precisar fazer uma recomodação em outra companhia, porém só poderá ser feita no mesmo dia do meu embarque. Ou seja, eu vou ter que chegar cedo, procurar o guichê da Avianca para poder sofrer uma recomodação em outra companhia que tiver disponibilidade. Outro problema que os consumidores enfrentam é o aumento de mais de 100% do valor das passagens de outras companhias aéreas. As tarifas devem permanecer nessa crescente pelo menos nos próximos 4 meses. Para aqueles passageiros que têm compromissos com conexões internacionais ou algum tipo de outro compromisso muito importante, a solução é realmente a devolução do dinheiro. Só que as passagens das outras companhias aéreas aumentaram em média 100% a 120%. Então, o prejuízo econômico para o passageiro é muito elevado. Em nota, a Codecom, Coordenadoria de Defesa do Consumidor, informou que está sob análise do setor jurídico as respostas das companhias aéreas referentes às suspeitas de cobrança dos preços das passagens. Foi solicitado um levantamento do mês de abril para fazer um comparativo do mesmo período do ano passado. Hora de ver como é que está o trânsito na capital baiana com imagens ao vivo da Avenida Oceânica, no bairro de Ondina, em frente àquele grande hotel que tem no final do circuito do Carnaval. Trânsito tranquilo, sem retenções. A seguir, jiboia de quase 2 metros é encontrada dentro de uma casa no bairro de Cosme de Farias. E veja também, empresária registra denúncia por racismo após ser acusada de furtar creme em farmácia de um shopping. TVE Notícias de volta. Populares encontraram uma jiboia de mais de 2 metros dentro de uma casa no bairro de Cosme de Farias, aqui em Salvador. Este é um dos destaques do Giro do Notícias desta quarta-feira. Ao perceber a presença do animal de aproximadamente 2 metros, os moradores acionaram um grupamento especial de proteção ambiental da Guarda Civil Municipal. A cobra, que não é venenosa, foi encaminhada para o IBAMA. Solicitações de resgate de animais silvestres podem ser feitas através do telefone 71-3202-5312. A Mega Sena, acumulada pela 13ª vez, pode pagar hoje R$170 milhões, o terceiro maior prêmio da história. O sorteio será às 8 da noite. Para concorrer ao valor milionário, o apostador tem até às 7 da noite. Basta ir a uma lotérica credenciada pela Caixa e pagar o valor de R$ 3,50 por uma aposta simples, ou, se preferir, pode fazer pela internet. A Receita Federal abriu hoje consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física. Serão pagos R$260 milhões para mais de 130 mil contribuintes que estavam na malha fina das declarações dos anos de 2008 a 2018, mas que regularizaram as pendências com o fisco. O dinheiro será depositado nas contas informadas na declaração no próximo dia 15. A lista com os nomes está disponível no site da Receita. A consulta também pode ser feita por telefone.
Cerca de 400 vigilantes contratados pela empresa MAP, que trabalham na Universidade Federal da Bahia, decidiram paralisar as atividades para reivindicar o pagamento dos salários. Eles se reuniram hoje em frente ao campus da UFBA em Ondina. Segundo a categoria, 16 milhões de reais referentes ao pagamento dos salários dos trabalhadores não teriam sido repassados pela instituição. Em nota, a UFBA informou que entrou em contato com a direção do Grupo MAP solicitando que a equipe retome as atividades e que o reitor João Carlos Salles está em Brasília articulando a liberação de recursos com o Ministério da Educação para o pagamento da empresa. O comunicado diz ainda que a universidade entrou em contato com a PM para reforçar a segurança no entorno dos campi da UFBA por meio da ronda universitária. Por causa da paralisação dos vigilantes, a UFBA decidiu cancelar as aulas noturnas desta quarta-feira. Motoristas de aplicativos realizaram hoje uma paralisação de 24 horas em protesto por melhores condições de trabalho. Entre as reivindicações dos trabalhadores está o aumento no pagamento das corridas. O movimento Uber Off acontece em todos os países contra as tarifas que estão congeladas há 3 anos pela empresa e os aumentos dos preços dos combustíveis. Quilômetro rodado e os 25% que a Uber cobra. É um tanto assim meio salgado para quê? Porque o combustível sobe e a gente se mantém no mesmo valor, entendeu? O motorista Bruno roda há mais de um ano e hoje aderiu à paralisação. Devido os valores da Uber, né, dos aplicativos, muito barato. A gente roda, não tem garantia de recebimento quando é em dinheiro, porque os aplicativos não dão aquela certa garantia a você. Na Bahia, cerca de 25 mil motoristas estão previstos para aderirem à paralisação, mas durante a manhã, alguns deles rodaram normalmente. Nós estamos rodando porque não podemos ficar parados, né? Mas eu acho que essa manifestação é válida, porém, eu acho que a gente precisa trabalhar. E eles precisam ver essa questão, eles têm que entender que a gente, pai de família, precisa trabalhar. Mais um caso de racismo é registrado em Salvador. Uma assessora abriu um processo contra uma farmácia que funciona em um shopping depois de ser acusada de furtar um medicamento. A noite do dia 17 de abril nunca mais será esquecida por Maria Angélica. A assessora de formaturas e eventos foi abordada por um segurança de uma farmácia de um shopping da capital e acusada de roubo. Uma pessoa atrás chamando senhora, 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 eu nem achei que era comigo. Aí depois eu virei e ele disse, a senhora esteve na farmácia do Drogazil? Aí eu disse, estive. É porque a senhora saiu sem pagar um Bepantol. Aí eu achei até que era uma pegadinha, que era uma brincadeira de muito mau gosto. Nós vimos através das câmeras. Eu digo, você não pode ter visto, porque eu não peguei nada. Não saí com nada. E o remédio que minha mãe pegou, ela pagou. Eu desabei e comecei a gritar dentro do shopping. Você é racista, você é calunioso, você me caluniou e eu vou voltar na farmácia para ver isso e eu vou lhe processar. O rapaz da farmácia saiu correndo, não me ajudou, não pediu desculpas, não se retratou, já que ele viu que não tinha nada na minha bolsa, né? Mesmo depois de ter registrado a ocorrência na 16ª Delegacia da Apituba no dia seguinte ao fato, a assessora ficou em dúvida de procurar o Ministério Público para denunciar o caso e só agora resolveu recorrer ao órgão. Ela diz que o apoio da família e o fato de um dos filhos também ter sido vítima de racismo há 8 anos no mesmo shopping lhe deu coragem para denunciar. Não queria passar pela vergonha, voltar tudo, lembrar tudo, mas minha família me pressionou muito, meus filhos. E disse, minha mãe, você vai exercer seu direito de cidadã, então você tem que fazer para que não aconteça com outras pessoas. Somente nos primeiros meses deste ano, o aplicativo Mapa do Racismo do Ministério Público registrou 62 casos de racismo e 21 de injúria racial. O advogado Bruno Garrido pretende entrar com ação judicial contra a farmácia e contra o shopping. Nós vamos propor ação para reparar todos os danos sofridos e nós estamos entregando ao Ministério Público, o órgão competente, também para tomar as medidas judiciais criminais contra o agressor. Em nota, o shopping lamentou o fato e disse estar acompanhando a situação junto à farmácia. Já a farmácia disse discordar da atitude do funcionário e pediu desculpas à dona Maria Angélica. Parabéns pela coragem de denunciar.
A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima pode ser visitada até o dia 26 de maio em paróquias de Salvador e também de Lauro de Freitas, na região metropolitana. De acordo com a Arquidiocese, a santa foi coroada durante uma missa, segunda-feira, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Itapuã, e ficará no local até o dia 12 de maio. Depois, a imagem peregrina será levada para a igreja Nossa Senhora Aparecida e Santa Catarina de Sena, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas. A imagem também peregrinará na igreja Santo Agostinho, no bairro de Areia Branca, entre os dias 20 e 26 de maio. Vamos voltar a falar sobre o trânsito agora de outro ponto da cidade. São 6 horas e 46 minutos e a gente vai ver como é que está o movimento na Manuel Dias da Silva, no bairro da Pituba. Está movimentado, mas tem uns carros parados ali adiante, parado na sinaleira, mas não está aquele trânsito intenso, inclusive comum para o horário. Via bastante iluminada, algumas pessoas aguardando ali, sem grandes retenções. 6 horas e 46. A seguir, comemoração dupla. O Bahia pela semana que vem, ou melhor, o Bahia pela semana sem jogos e o Vitória pelo aumento no número de sócios. E ainda a exposição de fotografias que mostra a celebração ao Dia dos Mortos, lá no México. Agora a gente fala de futebol. O Bahia começou bem o Campeonato Brasileiro. O tricolor é o 5º colocado e um jogador tem se destacado nesse início de competição. Arthur é um dos destaques do Bahia no Campeonato Brasileiro. E os números comprovam isso. Em 3 jogos, ele já marcou 2 gols. É o artilheiro do time. Boa fase, comemorar essa boa fase, juntamente com a minha equipe, né? Coletivo, quando eu falo coletivo vai bem, o individual sempre aparece. Exaltar também a equipe, também, que estão me ajudando bastante a fazer gols. O atacante lidera também as finalizações. Já são 7 tentativas na competição. Do momento do jogo, né? Do momento que a gente está ali, a gente sempre tenta tomar as melhores decisões. Então, fico feliz por ter os melhores chutes de um gol, não sei, né? Eu acho que é algo assim, então. Mas, juntamente, exaltar também o coletivo, que sempre participa também, e muito feliz por um momento. Com Roger Machado no comando, Arthur foi titular em todos os jogos. E essa semana é a primeira que o treinador vai passar mais tempo com os atletas. O Bahia só entra em campo no domingo. Importante a gente trabalhar também um pouco, ter uma semana também, não só de treino, mas também de descanso, importante para todos os jogadores, também psicologicamente. E se preparar também mentalmente, fisicamente, para a gente chegar no domingo e fazer um bom jogo lá em Curitiba. O tricolor busca a primeira vitória longe de Salvador no Brasileiro. O adversário é o Atlético Paranaense. O time não perde uma partida como mandante há 13 rodadas. Venceu 12 jogos e empatou 1. Sabemos as dificuldades do adversário, desse ano importante que o Atlético Paranaense está fazendo. Já fomos alertados que a equipe é muito bem taticamente, ofensivamente, então a gente vai estar concentrado, vamos ver as instruções do Roger para a gente chegar lá e fazer uma boa partida. A diretoria do Vitória está apostando na associação em massa dos torcedores. Muitos sócios que tinham deixado de pagar estão colocando os planos em dia e a procura por novos planos aumentou no rubro-negro. Depois de 3 meses sem pagar o plano de sócio-torcedor do Vitória, Saulo resolveu renovar a carteirinha. 6 anos sócio do Vitória. Mais vantagem, além de você ajudar seu clube, você tem um desconto nas lojas credenciadas do Vitória. A insatisfação com o time e a gestão anterior também levou seu Samuel a não revalidar o plano. Mas foi só mudar a presidência para o eletricista correr para a central de atendimento do Leão. Venceu, agora eu vou renovar. Não dava para renovar porque eu não tinha como, minha cabeça não batia como é renovar para um daquele. Não precisa nem falar o nome, né? Então não dava. Em menos de 15 dias, com Paulo Carneiro no Barradão, o número de sócios saltou de 7 mil para mais de 10 mil. E não foi apenas o número de associados que cresceu. A procura por produtos do Vitória também aumentou. Tanto que Rita voltou a sorrir com o retorno dos clientes. Mudou muito, assim, o movimento da loja aumentou bastante, as pessoas estão mais otimistas para comprar, para se associar.
O objetivo do clube é chegar aos 40 mil associados ainda esse ano. Queremos Vitória bem, o sócio rindo à toa, a gente feliz também aqui na loja, e o time ganhando, a gente dá um desconto, a gente vendendo camisa, isso que é importante pra gente, né? 40 mil sócios é um número expressivo. Elton Serra está aqui com a gente. Boa noite, Elton. Boa noite, Jonathan. Um número musculoso, como eu costumo dizer. Como é que o time pode fazer, Elton, para conquistar aí 40 mil sócios, torcedores fiéis? Bom, boa noite para quem está nos assistindo. 40 mil é mais do que a capacidade do Barradão, né? É bem verdade que o Vitória quer voltar à Fonte Nova, mas é uma meta muito ousada. 10 mil e até 2 mil, desde que o Paulo Carneiro assumiu o Vitória, é um número considerável. Para a fase que vive Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, um time que não vencia 13 partidas, você conseguir 2 mil ali em 2 semanas é um bom número. 40 mil é uma meta muito ousada. Mas a gente sabe que o Vitória está numa situação financeira muito complicada e vai precisar realmente dos sócios para poder elevar um pouco essa receita. Estando na Série B do Campeonato Brasileiro, com a receita muito baixa, o torcedor é fundamental. É claro que o torcedor também espera um time melhor, espera um conforto também no estádio, né? Porque se o Vitória for para a Fonte Nova, o conforto é um pouco maior. Então, eu acho que é uma meta muito ousada. Seria superar, inclusive, a marca do Bahia hoje. Mas é uma situação que é possível, vai depender do time dentro de campo. No aspecto financeiro, tem um entorno dos estádios, quando tem jogos, né? O comércio ambulante, venda de camiseta nas próprias lojas que vendem produtos licenciados, tudo isso fica muito evidenciado quando o time tem alto e o torcedor adere, né, Elton? Verdade. Bem, falando do Bahia, uma semana livre, né? O que o Roger precisa trabalhar aí antes de enfrentar o Atlético? É praticamente a primeira semana livre do Roger desde que ele chegou ao Bahia. E a gente sabe que isso pesa muito, principalmente quando você não tem tempo para trabalhar e começa a conhecer o elenco a partir do momento em que começa a jogar. Ele não teve tempo para descansar seus jogadores, não teve tempo para treinar novas situações de jogo. E eu acho que essa semana é fundamental para isso. O Bahia precisa vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro se quiser fazer uma campanha melhor do que fez nos últimos anos. Estreou fora de casa contra o Botafogo com uma derrota. Venceu os seus 2 jogos como mandante, agora esse jogo contra o Atlético Paranaense, que é considerado por muitos um confronto direto pelas situações financeiras das duas equipes, voltar a vencer fora de casa é fundamental para quem quer chegar bem no Campeonato Brasileiro. Tá bom, Elton. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. O Dia de Finados no México é dia de festa. É o que mostra a exposição Dia de los Muertos em México, em cartaz no Palacete das Artes. Se no Brasil o Dia de Finados é de lamento, saudades e muitas vezes de tristeza, no México a passagem pelo Dia de los Muertos é um verdadeiro evento. É dia de celebração. O morto tem essa passagem, mas não fica esquecido. Ele é referenciado o tempo todo através da alegria, do que se recorda dele, de tudo de bom. Cerca de 30 fotografias escolhidas em um concurso promovido pela Secretaria de Cultura do México fazem parte da amostra que leva o nome Dia de los Muertos em México. É bom poder perceber essa alegria que eles vão para reencontrar com os antepassados deles. Montagens de altares, oferendas e manifestações musicais fazem parte dos festejos que acontecem entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro. A exposição segue até o dia 9 de junho no primeiro pavimento do Palacete das Artes, de segunda a sexta-feira, de 1h da tarde às 7h da noite. Já aos sábados, domingos e feriados, a visitação é das 2 da tarde às 6h da noite. A entrada é gratuita. Silvia Escudeiro é filha de pai mexicano, mas nunca foi ao país. Ela só teve contato com a cultura do México através dos familiares. Ao ver a cidade do pai retratada em uma das fotografias da exposição, se emocionou. O que os meus parentes me contavam é que neste dia há a celebração de uma revisitação, de uma religação com seus antepassados. E não era um dia de tristeza, era um dia de muita emoção, de muita certeza de continuidade. O TV Notícias de hoje fica por aqui. Para você, uma excelente noite e a gente se vê amanhã. Tchau.